Boa noite, bem-vindos aqui ao canal. Eu estou viajando e tive que improvisar aqui assim uma transmissão, mas espero que, mesmo sem as condições habituais, eu consiga fazer essa live que costumo fazer aos domingos. Antes de tudo, eu queria saudar todos aqueles que estão aqui nessa noite para assistir à live, e quero agradecer especialmente a Deise Caldas de Azevedo Huguenan, que se tornou novo membro do canal. Aproveito para convidar a todos, aqueles que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam no canal, que ativem o sininho para receber as notificações, e mesmo aqueles que já são inscritos no canal, verifiquem se ainda estão inscritos, porque o YouTube tem feito com que algumas pessoas inscritas não sejam mais inscritas. Também todos aqueles que, seja agora, seja depois, puderem dar like no vídeo, mesmo que estejam assistindo já gravado, deem like, façam os seus comentários para poder aumentar um pouco o alcance dos vídeos aqui feitos. Saúdo especialmente o meu amigo Ivan Kleber, que sempre me ajuda a difundir as lives do domingo. E eu hoje me propus aqui a tratar um tema que é um tema que, como sempre, tem a ver com os dias atuais. E este tem a ver com os dias atuais por várias razões. E eu vou começar, talvez, por uma razão assim mais ínfima, que é o seguinte: estamos aproximando da festa de São João, e a festa de São João é bastante comemorada, e comemorada inclusive com a famosa fogueira de São João. E nós vamos ver aqui um fato histórico que se dá exatamente decorre na festa de São João, um dos dias, que é o dia talvez mais crucial do fato histórico que eu vou aqui narrar, se dá na festa de São João. E nós vamos ver como já houve outras épocas em que se comemorava São João de uma maneira mais contundente. Houve momentos históricos em que ela foi comemorada de uma maneira contundente. Eu vou falar do cerco de Malta, do famoso cerco da ilha de Malta, que ocorreu em 1565, 6 anos antes da famosa Batalha de Lepanto. Eu até já fiz uma live aqui sobre a Batalha de Lepanto, que eu convido depois todos a verem. Esse cerco de Malta foi fundamental, 6 anos antes, foi fundamental para que, naquele momento, a Europa não sucumbisse diante do poder otomano. Como nós vamos ver, o poder otomano, naquela época, era gigantesco. Era um império que já batia às portas da Europa, e era preciso continuar a haver uma resistência tenaz. E eu aqui não estou falando apenas de um poderio que era um poderio militar, que também era um poderio militar, mas era um poderio cultural, era um poderio religioso, de uma falsa religião que queria se subjugar o cristianismo na Europa. E é diante disso que nós estamos. Ou seja, o fato heróico que eu vou comentar aqui, que é a resistência da Ilha de Malta, é uma resistência muito, muito importante, muito gloriosa, e que faz com que a Europa cristã possa se reforçar e, 6 anos mais tarde, na famosa Batalha de Lepanto,
aí sim desferir um golpe tremendo em mais uma tentativa do Império Otomano de subjugar a Europa cristã. Eu gostaria aqui de chamar a atenção do seguinte: nós estamos, nesse momento, não apenas no Brasil, não pensem apenas em termos do Brasil. Até houve uma pessoa que me perguntou há pouco o que é que eu acho das tentativas de silenciamento do presidente nas redes sociais. Bem, esse aqui não é o momento para falar disso, né? Porque essa live destina-se a outro assunto, mas eu tratei disso, até escrevi no Twitter sobre isso, mas nós estamos numa guerra interna no Brasil, uma guerra que visa uma destruição do Brasil e uma destruição espiritual do Brasil. E eu ontem fiz uma pequena palestra para um grupo de pessoas e eu comentei uma frase que eu vi numa rede social de alguém que dizia que diante do espetáculo macabro que nós assistimos todos os dias, dessa guerra tremenda que nós assistimos no Brasil, a alma dessa pessoa dizia, e a minha alma chora. A alma de todos nós chora. Por quê? Porque nós estamos numa guerra que tem um envolvimento fortíssimo de um aspecto espiritual. Bom, e eu então trouxe isso aqui por quê? Porque além de nós estarmos assim no Brasil, nós estamos assim no mundo inteiro. Estamos no mundo inteiro com essa convulsão com essa convulsão das situações, com essa convulsão, não terminamos de viver a verdadeira montanha-russa dessa pandemia chinesa. A cada dia é uma notícia mais macabra que nós descobrimos, a cada dia é uma perspectiva nova. Tudo parece caminhar para uma instabilidade contínua. E em função disso, e muitas pessoas, claro que dentro dessa instabilidade contínua, muitas pessoas a um certo momento dizem assim, eu não aguento mais, e é tanta ida e vinda, tanta possibilidade de dar tudo errado, que eu não aguento mais. Ora, nós vamos ver que não foi assim que pensaram os homens que estavam em Malta. Não foi assim que pensou o famoso grão-mestre da Ordem dos Hospitalários, o La Valette, um grande herói. Não foi assim que ele pensou e não foi assim que eles defenderam a cristandade. E nós vamos ver também uma outra coisa muito, muito importante. É que poucas pessoas podem ser decisivas na hora H. Foi ali, nós vamos ver, foi um punhado de gente que foi fundamental para fazer aquela resistência tornar-se possível. Foi um punhado de gente que tornou possível que a Europa não sucumbisse. Alguém poderia dizer, eu vou mostrar depois, é uma pequena, dentro da ilha de Malta, uma pequena península. Na ponta dessa península havia uma fortaleza avançada chamada Santelmo, e ali, as pessoas que estavam ali dentro, que eram centenas de pessoas, podiam pensar assim, bom, nós somos centenas de pessoas, estamos aqui diante de um exército imenso de otomanos, o que vai importar a nossa posição ou não? E muito menos, o que vai importar para a Europa? Pois é, eles foram os responsáveis para que a Europa não caísse naquele momento. Então, nós não podemos pensar o seguinte, não tem importância nenhuma o que eu vou fazer ou não vou fazer. Não é verdade. Não é verdade. Não é assim. Bem, então eu vou começar a ler um texto, mas antes eu queria dizer o seguinte, queria também saudar aqui o Assis Halbert, que está aqui, um abraço especial para ele, e agradecer ao Pedro Sintra a contribuição que fez aqui para o canal, e eu já leio o que ele escreveu. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Obrigado, Sr. Sepúlveda, que o Senhor lhe retribua tudo isso. Meu caro Pedro,
muito obrigado pela sua ajuda e muito obrigado por essas palavras que vão bem na linha do texto do texto e do fato histórico que me ocorreu dar aqui hoje. Eu aviso o seguinte: todos aqueles que quiserem fazer superchat, quiserem colaborar com o canal, podem fazê-lo, podem escrever sua pergunta, podem fazer objeção, podem fazer comentário, quiserem, e eu depois, no final, terei o gosto de ler todos aqueles que o fizeram. Bom, eu vou, então, ler aqui uma descrição de um artigo que eu tirei da revista Catolicismo e que está intermeado de comentários feitos pelo Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, num momento em que uma palestra em que ele pediu para fazer a leitura desse artigo e foi fazendo comentários, alguns adendos ao que havia no artigo. Então, eu vou ler trechos, evidentemente, não vou ler agora tudo, mas vou ler os trechos mais fundamentais. Lembre-se que nós estamos, de um lado, com o Império Otomano, como eu disse, que vão ver a posição do Império Otomano naquele momento, eles já ameaçavam Viena de um lado. E, por outro lado, eles já ousavam atacar as costas espanholas pelo Mediterrâneo. Ou seja, eles eram uma imensa ave sinistra que tentava abarcar com as suas asas o continente europeu. E isso era ameaçador para a cristandade. De outro lado, nós tínhamos a cristandade, mas em concreto, ali em Malta, quem é que nós temos? Para aqueles que podem não se recordar muito bem da posição específica de Malta, ela fica o seguinte: quem toma a bota da Itália, a bota da Itália termina, depois temos a Sicília ali, e um pouco abaixo da Sicília estava a ilha de Malta, estava Malta, e aquele era um ponto estratégico para o domínio do Mediterrâneo. Ou seja, se uma vez eliminada Malta, o poderio otomano e o poderio muçulmano transitariam tranquilamente pelas águas, todas aquelas águas. Ora, isso era muito ruim. Bom, então vamos agora ver o que aconteceu, ver o que aconteceu em Malta quando se percebeu que ia haver esse assalto a Malta. E nós vamos ver uma outra coisa, que é um outro aspecto, um aspecto que eu queria chamar aqui muita atenção, que é o seguinte: nós achamos sempre, por uma deformação, que os católicos têm que ser pessoas meio sem reação, sem fibra, sem vontade de combater. Ora, nós vamos ver que é exatamente o contrário. Esse é um dos aspectos mais interessantes desse fato, é que os católicos não só são sagazes, não só são inteligentes, mas são altamente apetrechados em tudo aquilo em que eles pretendem fazer. Bom, colocada numa posição estratégica incomparável, a ilha de Malta, baluarte dos hospitalários, dificultava terrivelmente a comunicação entre os extremos do Império Otomano, num tempo em que o poderio turco estava no seu apogeu. A batalha de Lepanto não se travara ainda. E para se ter ideia desse apogeu, basta lembrar que os exércitos do grão-senhor turco se achavam próximos de Viena e suas tropas atacavam a costa espanhola. Portanto, eu já falei disso. Vejam bem qual era a imensidade do poderio otomano. Bom, acontece que todas as embarcações, era muito importante a posição naval do Império Otomano, e, portanto, havendo
aquela ilha de Malta, ali haveria sempre uma dificuldade muito grande para os navios e as esquadras muçulmanas, porque aquilo não era só pela ilha de Malta, porque aquilo era uma base que permitia os ataques dos católicos. Bom. Aqui o Dr. Plínio faz um comentário muito interessante e eu gostaria que nós refletíssemos sobre isso nos dias atuais. Ele diz o seguinte: a ilha de Malta tornava difícil a coesão desse imenso império. Ora, para os grandes impérios, o problema fundamental é a coesão. Força eles têm, mas como fazer caminhar todas essas forças numa mesma direção? Como sincronizá-las, de maneira a realizarem uma mesma ordem recebida por um mesmo Senhor? Aqui está o problema. E essa coesão era ameaçada pela Ordem de Malta. Vamos fazer uma reflexão nos dias de hoje. Nós, nos dias de hoje, temos uma China ameaçadora, que é uma espécie de grande império ideológico, não é? Que ameaça o Ocidente. Entretanto, esse imenso império conta com o colaboracionismo e a traição de pessoas nos países em que ele investe. Seja por dinheiro, seja por o que for, existe isso. Ora, existe um problema interno na China, que são inúmeras revoltas dentro da China. São inúmeras contestações dentro da China. Então, isso quebra um pouco a coesão desse império e prejudica esse império. Foi isso que levou, por exemplo, o Império Chinês comunista a jogar com muita força em cima da ilha de Hong Kong e das grandes manifestações que havia em Hong Kong. Bom, decidido a terminar de uma vez por todas com o que considerava uma afronta pessoal, o sultão Solimão o Grande convocou seus soldados de todos os recantos do Império e reuniu uma formidável frota de 193 naus, transportando mais de 100 mil combatentes. Vejam bem, 193 naus, 100 mil combatentes, 80 mil balas de canhão, 40 mil quintais de pólvora. Era preciso, dizia ele, esmagar aquele ninho de escorpiões. O ninho de escorpiões era propriamente a Ilha de Malta, e aqui eu volto a lembrar o seguinte: na Ilha de Malta havia uma ordem de cavalaria. Uma ordem de cavalaria com monges que se dedicavam inteiramente à defesa da cristandade. E esses monges eram monges que tinham votos e cuja vida era dedicada à luta contra o poder muçulmano, não é? E, portanto, é uma luta santa. Malta era, portanto, uma posição na qual a Europa católica se defendia contra um império que a ameaçava. Se Malta caísse, a Europa toda ficava muito mais ameaçada, porque o Mediterrâneo ficaria quase um mare nostrum dos muçulmanos, tornando muito mais vulnerável a própria Europa a ataques dos muçulmanos. Mas agora nós vamos ver o seguinte. Então nós temos Malta, especificamente, mas dentro de Malta nós vamos ter uma separação. Nós vamos ver o seguinte. Há em Malta, quem quiser ver depois o mapa, há em Malta uma espécie de uma península, e era por ali que seria atacado o poderio naval muçulmano atacaria. E antes de chegar propriamente à cidade, havia na ponta dessa península uma fortaleza. E essa fortaleza era fundamental ser conquistada pelos muçulmanos para que de ali eles pudessem ter uma posição, senão eles teriam sempre uma posição na retaguarda que os atacaria. Então eles precisavam tomar aquela fortaleza, fazer cair aquela fortaleza e daí irem depois em cima do resto do poderio da ordem dos hospitalários. Então, nós vamos ver o seguinte, que dentro da ilha vai haver um problema. É o seguinte, a ilha é o baluarte da cristandade, e dentro da ilha há um baluarte do baluarte, que é essa
posição Santelmo. A importância que é de Santelmo. Malta é uma espécie de Santelmo da Europa, e Santelmo será uma Malta de Malta. E aí vamos ver como o destino de um grande continente, o destino da cristandade em determinado momento, pode depender de poucos. Nós vamos ver isso em concreto. E poucos que vão morrer, mas que vão ser a resistência fundamental. Por seu lado, os monges soldados não estavam inativos. Advertida por espiões, a ordem convocara todos os seus membros dispersos pela Europa para que ocorressem rapidamente a Malta. Vejam, então, os cavaleiros da Ordem de Malta tinham espiões espalhados pela Europa. Tinham espiões, sobretudo, no meio do Império Otomano, que os informavam das movimentações que estava havendo. Ora, isso destrói uma certa ideia do catolicismo molenga, sem fibra, sem nada. Eles tinham inteligência, eles tinham até serviços de espionagem. E eles mandam convocar todos, ou grande parte dos cavaleiros de Malta que andavam pela Europa em algumas missões, e mandam convocar essa gente para que venha para Malta reforçar as suas defesas. Mas nós vamos ver que eles não vão fazer só isso. Então, eles foram informados pelas movimentações que o sultão preparava-se para um grande ataque a Malta. O que é que eles fizeram também? Eles pediram, o grão-mestre vai pedir ajuda a uma das maiores potências europeias, que era a Espanha, governada por Filipe II, vai pedir a Filipe II que mande reforços para Malta. E vai pedir ao Papa também para que mande reforços. Mas o Papa não era só que o Papa tinha tropas, ele também tinha tropas, mas era sobretudo o seguinte: o Papa tinha uma grande influência diplomática, ele tinha, portanto, capacidade de convocar gente para vir defender Malta em muitos países católicos. Então, esse recurso ao Papa era importante. Depois havia outra coisa. Ali dentro havia 8.000 mulheres e crianças. Ora, mulheres e crianças seriam presa maravilhosa para os muçulmanos. Provavelmente essas mulheres seriam escravizadas, se fossem aprisionadas. Essas crianças também seriam escravizadas, porque nós vamos ver até aqui nessa descrição, os muçulmanos, eles pegavam crianças e as pervertiam ao muçulmanismo e muitas vezes os tornavam guerreiros, que eram os famosos janízaros, que eram ex-católicos, tinham sido escravizados desde crianças e se tornavam dos mais ferozes contra a cristandade. Então, havia 8.000 mulheres e crianças. E o que é que o Lavalette faz, que é o grão-mestre? Ele pega todas essas pessoas, que são da população, que viviam ali, né, na ilha, pega essas pessoas todas, essas mulheres e essas crianças, e para protegê-las, manda-as para fora da ilha e manda-as para o continente europeu, certamente estabelecendo algum meio delas sobreviverem nessa situação, e elas vão para algum lugar com o apoio propriamente não só de reinos cristãos, mas também da própria Ordem de Malta, né? E ele faz isso. Então, ele é um homem com muita cabeça, com muita previsão, faz isso porque seria um trunfo a menos para os muçulmanos. Mas também tinha uma coisa inteligente, é que 8.000 pessoas seriam 8.000 pessoas para alimentar. Ora, ele precisava aprovisionar mantimentos para resistir a um cerco prolongado. E se ele tivesse mais 8.000 bocas comendo, também seria um fator de fraqueza para os cavaleiros de Malta. Singular figura. Agora vejam quem era o Lavalette. Singular figura, a desse ancião de 70 anos, forte de corpo e de espírito,
combatendo os infiéis desde a adolescência. Ou seja, naquela época, 70 anos hoje já seria uma idade que impressionaria. Mas naquela época era uma idade impressionante mesmo. Esse homem é que vai tomar a dianteira de tudo. Nós vamos ver o que é que ele vai fazer e como ele vai assumir todos os riscos e dar força a todos os que estão resistindo ali. Ele, o Lavalette, era um homem tão temido pelos muçulmanos que uma velha raposa dos exércitos otomanos, Dragão, declarava que a única coisa que ele receava no mar era o aparecimento da nau capitânia dos Hospitalários, conduzida pelo comandante Lavalette. Vejam só isso. Esse homem aparecia com as naus dos Hospitalários no mar e os muçulmanos tinham medo dele. Qual era a força dele? Era a força de um monge guerreiro. Era a força de um homem que levava uma vida consagrada à igreja. Mas era um homem que, apesar de ser um monge guerreiro, ele tinha espiões, tinha diplomacia, era um grande guerreiro ao mesmo tempo, ou seja, ele era uma pessoa plena. Ele era a imagem perfeita de um chefe. De um chefe, não de um tiranete, mas de um chefe que arrasta, de um chefe que convence. A principal cidade de Malta, o Burgo, como era chamada, situava-se entre duas pequenas enseadas. Estas enseadas davam numa baía que tinha por nome o Grande Porto. Dominando o acesso a esse porto, pelo mar erguia-se o Forte de Santelmo. Como eu já tentei explicar aqui, é difícil não ter nem imagem, mas como eu tentei explicar aqui, essas enseadas, no fundo, fechavam uma pequena península e na ponta delas estava esse Forte de Santelmo. A 18 de maio, os vigias da ordem anunciaram a vanguarda da frota muçulmana, a qual imediatamente encerrou a ilha num estreito bloqueio e desembarcou um destacamento de janízaros e cipais que passaram a assolar os campos. Vejam, então, que a força deles era tão grande dos muçulmanos que eles não tiveram muita dificuldade em fechar um cerco naval a Malta. De tal maneira, era restrito o poderio de Malta, enquanto eles esperavam uma ajuda que viria da Espanha. E eles desembarcam na ilha para quê? Para tentar cercar a fortaleza de Lavalette, que ficava ali, e também para começar a devastar os campos. Ora, tinha sido sábio o Lavalette em tirar da ilha as mulheres e as crianças. Eu me equivoquei, não era, a fortaleza era de Santelmo, não de Lavalette. Bom. Dá-se aí o primeiro ataque. Após uma primeira conveniente preparação de artilharia, foi dado o assalto ao Forte de Santelmo. Mas lutando com determinação e apoiados por sólidas muralhas, os malteses repeliram o inimigo, matando mais de 2.000 turcos e perdendo apenas 20 cavaleiros e 120 soldados. Então, o primeiro ataque com essa tropa feroz, que era dos janízaros, é repelida pelos católicos e eles matam mais de 2.000 muçulmanos e repelem esse ataque. Decididos a conquistar a fortaleza a qualquer preço, novo ataque desencadearam os infiéis no dia seguinte. Dessa vez, o empreendimento foi confiado ao corpo de elite dos janízaros. Então, nós vamos ver como eles vão requintando as tropas que são mandadas para ali, para serem mais ferozes, mais aguerridas e tentarem finalmente conquistar aquela fortaleza.
Os janízaros conseguiram saltar por cima dos fossos e lançar pontes sobre os fossos e acabaram repelidos pela fibra heróica dos defensores. Portanto, os defensores conseguiram uma segunda vez repelir o ataque dos muçulmanos. A situação dos defensores, porém, era crítica. E não se sabia se eles conseguiriam enfrentar um outro assalto. Sob o fogo constante da artilharia inimiga, os sobreviventes da guarnição de Santelmo decidiram enviar um deles. Agora vejam a coisa dramática que vai acontecer. Eles já estavam enfraquecidos, já tinham sofrido 2 assaltos, já tinham perdido alguns soldados e alguns cavaleiros, e eles vão mandar uma pessoa, um cavaleiro, dali esgueirar-se no meio das tropas muçulmanas e ir até ao La Valette, que estava na outra parte da ilha, para ver o que era melhor. Então, eles dizem o seguinte, eles conseguem enviar um cavaleiro de Lacerda, ao grão-mestre, para perguntar se não seria mais útil que eles recuassem para o Burgo, abandonando aquela posição que a morte de todos que a defendiam não impediria de ser tomada. Traduzindo em miúdos, diz o seguinte, olha, nós estamos aqui, vamos ser todos mortos, então talvez seja melhor nós sairmos daqui e irmos reforçar as defesas na outra parte da ilha, e assim podemos ser úteis aí. Portanto, eles não estavam querendo fugir. Agora vem o relato. Dominando a emoção, La Valette, vejam a responsabilidade desse homem. Dominando a emoção, La Valette ordenou que resistissem até o fim. Por que ele diz isso? Observando que cada dia ganho poderia permitir a chegada dos reforços solicitados à Europa. Ou seja, enquanto eles não caíssem, os muçulmanos não teriam força para conquistar o resto da ilha, e com isso iam-se passando os dias e era provável que chegassem os reforços da Europa. Então, a resposta de La Valette ao cavaleiro foi: resistam até morrer. É uma resposta muito árdua. Um chefe ter que dizer isso. Resistam até morrer. Mas ele acrescentou mais. Se os defensores de Santelmo quiserem voltar para aqui, podem voltar. Eu irei reunir pessoalmente uma tropa e irei substituí-los ali dentro e ficarei eu fazendo a resistência dentro da fortaleza de Santelmo. O comendador comandante de Santelmo, quando ouviu essa resposta, disse o seguinte: aqui morrerei com meus homens, mas não entregarei a fortaleza. Bom, dá-se então o terceiro ataque dos muçulmanos. Durante 20 dias, a fortaleza resistiu. Ou seja, já tinha havido 2 ataques, eles resistiram mais 20 dias. Imaginem o que é uma fortaleza atacada durante 20 dias, com artilharia, com tentativas de escalar as muralhas, isso, milhares de pessoas fazendo isso, poucas pessoas dentro defendendo. Imagina o cansaço, a falta de sono, tudo isso é impressionante. Bom, então, mas eles resistiram durante mais 20 dias, apesar dos assaltos cotidianos. Vendo seus soldados desencorajados, quem eram os soldados desencorajados? Os do sultão. Mustafa solicitou o auxílio de Dragut, que lhe colocou à disposição 3.000 guerreiros trazidos da África. Quem eram esses guerreiros? Portanto, mais 3.000 homens que vêm, membros da seita dos Yalaras, muçulmanos fanáticos de uma ferocidade sem igual. Como contra Pierre Varillon, no livro L'Épopée des Chevaliers de Malte, cobertos de peles de animais ferozes, versículos do Corão tatuados no rosto e no corpo, longos cabelos reunidos sob um capacete de prata, eles subiram as muralhas urrando
horríveis blasfémias misturadas a fórmulas de desconjuração. Chegados às Ameias, chocaram-se com os... Vejam, 3.000 homens dessa ferocidade, desse fanatismo. Se lançam, sobem às muralhas e quem é que eles encontram lá dentro? 62 frades cavaleiros de São João e uma centena de soldados que era o que restava da guarnição e que não recuaram um passo. 162 homens contra o ataque de 3.000. Lanças e espadas quebradas, os malteses se defenderam com adagas, ou seja, com punhais. Portanto, eles não se entregaram nunca. Degolando os adversários e precipitando-os das muralhas. Finalmente, a vitória ficou com os cavaleiros e os Yalars, para explicar a derrota. Vejam, esses 13.000 homens foram repelidos pelos 162 cavaleiros que já não tinham mais nada senão punhais para se defenderem. O último assalto à fortaleza de Santelmo foi dado no dia 23 de junho, vigília de São João Batista. É aqui que eu vou entrar na questão de São João Batista. Então, quando nós fomos festejar este ano a festa de São João, fomos pular uma fogueira, lembremos desses homens que defenderam a cristandade. E na véspera de São João, estavam eles, depois de terem repelido durante mais de um mês, no fundo, os ataques dos muçulmanos, depois de terem repelido esse ataque dessas tropas ferozes de 3.000 homens, eles exauridos de forças, de ferimentos, etc., eles ainda vão resistir mais. Acontece que São João era o padroeiro da Ordem dos Hospitalários, era a Ordem de São João. Era, portanto, o padroeiro deles. E o comendador, que dirigia a defesa dessa fortaleza de Santelmo, ele escreveu ao grão-mestre, mandou uma carta ao grão-mestre, mandou um recado ao grão-mestre dizendo o seguinte: nós resistiremos, provavelmente morreremos, mas celebraremos no céu a festa do patrono do hospital. Ao amanhecer do dia fatal, portanto já o dia de São João, só restavam dentro da muralha, meio derruída, 60 homens feridos e mais nenhum chefe, tendo os últimos sido mortos ao lado de Iguaras. Ou seja, no ataque, o próprio comandante daquela praça, daquele Santelmo, já tinha morrido. Quando os turcos penetraram no que restava da fortaleza, degolaram imediatamente os sobreviventes e içaram um estandarte turco sobre a fortaleza de Santelmo. Então, imaginem todos os outros cavaleiros que estão na outra parte da ilha e que, portanto, viam que o ponto mais avançado deles tinha caído e sabiam que agora as tropas iam se voltar contra eles. E eles veem nessa fortaleza ser içado o estandarte turco. Aqui vem o quinto lance da luta. Escutando-se no burgo os gritos de triunfo dos muçulmanos, a guarnição de pé nas ameias içou um mastro de 40 pés, num mastro de 40 pés, o grande estandarte da ordem. Aqui nós vamos ver o que era a calma, a força, a fé, a determinação do que eram cavaleiros cristãos, do que eram monges cavaleiros. Desculpe, mas se fôssemos nós, hoje em dia, já saímos correndo, gritando, apavorados. Vamos ver o que é que eles vão fazer. Eles viram que os muçulmanos içaram o estandarte do Islã lá na fortaleza. O que é que eles fazem? No lugar onde eles estavam, para desafiarem, eles içam um grande estandarte da Ordem de Malta. Ao lado dos cavaleiros e dos capelães estava o bispo, Dimitra e Báculo, revestido não dos paramentos pretos dos mortos. Eles sabiam que os outros tinham morrido, mas ele não estava com os paramentos pretos dos mortos, mas os vermelhos dos mártires.
e conduzindo um véu miraculoso de Nossa Senhora de Filermo. Altivos e majestosos, soldados e sacerdotes entoavam o hino. Vejam bem o seguinte, então, os outros acabaram de morrer, são mártires. O meu caro Ivan Kleber estava dizendo o seguinte, que se fosse hoje em dia, levantavam uma hashtag. Seria isso que as pessoas fariam. Vejam o senso do cerimonial, o senso da fé, o senso da sacralidade. Esses homens viram os seus irmãos morrerem. O que é que eles fazem? Eles fazem uma cerimônia, e essa cerimônia é uma cerimônia de comemoração dos mártires, não uma cerimônia de defuntos, porque eles sabiam que os outros tinham sido martirizados pela fé. Então eles fazem uma cerimônia dos mártires, e eles fazem um cortejo. Altivos e majestosos, soldados e sacerdotes entoam um hino com que a Igreja celebra os vencedores da fé. Deus, tuorum militium sors et corona premium. Ó Deus, de teus guerreiros destina a coroa e o prêmio. O chefe muçulmano, Mustafa, surpreso ao ouvir aquele cântico, perguntou a um dos seus generais de sangue cristão, herdeiro de um grande nome, Láscaris, chamava-se ele, e perguntou o que salmodiavam os inimigos. Láscaris, emocionado, veja bem, um homem que estava traindo a sua fé lutando com os muçulmanos, mas que tinha raízes cristãs, emocionado disse, os cristãos celebram com este hino a morte de seus irmãos. Isto é simplesmente, o Eduardo Petrosino está dizendo aqui, isso é simplesmente emocionante. É emocionante. Ou seja, vejam a diferença do que nós estamos vivendo hoje em dia, em que padres e bispos fecham igrejas e não deixam os católicos ir rezar, não deixam fazer nada, não deixam muitas vezes dar uma extrema-unção, não deixam haver cortejos, cerimônias, procissões. Bom, esses homens, em vez de ficarem apavorados, não. Eles fazem uma cerimônia, e essa cerimônia, ela vai comemorar aqueles que tinham acabado de morrer. Bom, agora vejam a crueldade dos muçulmanos. Mustafa, assim informado, o cruel seguidor de Mahoma mandou imediatamente que lhe trouxessem, veja bem, então ele viu aquele desafio dos católicos, que também é outra coisa. Hoje em dia, quando se vê alguma agressão do inimigo, é melhor não fazermos mais nada, porque de repente eles ficam furiosos. Não, essa gente desafiava mesmo. Vocês tomaram aí, içaram a bandeira muçulmana, nós içamos a bandeira da Ordem de Malta. Nós fazemos uma cerimônia para comemorar a morte como mártires desses heróis. Eu lembro-me aqui, eu outro dia fui ler algumas coisas sobre a Legião Estrangeira e dizia, a Legião Estrangeira tem um lema que é o seguinte, a Legião não chora os seus mortos, ela os homenageia. É um princípio muito interessante. Bom, então o que é que ele diz aqui? Mandou imediatamente que lhe trouxessem os corpos dos heróis de Santelmo, ou seja, os homens que já estavam mortos, e todos os prisioneiros cristãos que se encontrassem em poder do seu exército. Durante aquelas rusgas assim pelo território, eles tinham aprisionado vários homens. Mortos e vivos foram colocados no centro de um quadro formado pelos Yayalars, sobreviventes. Aquela tropa feroz que tinha sido praticamente dizimada no assalto às muralhas, ele mandou chamar os sobreviventes dessa tropa para eles se vingarem. Por ordem de Mustafa, esses homens rasgaram o peito dos cristãos, dos vivos e dos mortos, e lhes arrancaram o coração. Em seguida, os corpos são fendidos em forma de cruz, amarrados a tábuas e jogados ao mar para que as correntes levem-nos até o Burgo. Se nós estivéssemos aqui com o mapa, nós perceberíamos. Aquilo é na ponta dessa península
eles amarram esses corpos assim, e esses corpos naturalmente iriam pelas águas até ao porto do Burgo. Agora vejam que cena, ao mesmo tempo gloriosa, macabra e impressionante. Quando esses pobres e gloriosos despojos chegaram ao ancorador da cidade, o grão-mestre saía do ofício com os dignitários da ordem. Então, como não estava havendo, naquele momento, um ataque direto, o grão-mestre da ordem, todos os comandantes da ordem, todos os monges, soldados, todos os eclesiásticos estavam na catedral rezando e implorando, rezando o ofício. E esse ofício tinha terminado e o cortejo estava saindo quando eles se deparam, as vistas deles se deparam por aquele cortejo sinistro de corpos esfacelados e fendidos em cruz que os muçulmanos tinham mandado. Mas vejam como tudo é diferente dos dias de hoje. Eram homens que tinham calma, eram homens que tinham determinação, eram homens que eram senhores de si mesmos, e não pessoas impressionadas e dando tremeliques diante de coisas de rede social. Comovido até às lágrimas, portanto, o grande herói, que era Lavalette, comovido até às lágrimas, Lavalette proclamou que o bárbaro desafio dos turcos exigia uma resposta imediata. Com a aprovação do seu conselho, portanto, ele não vai tomar uma medida de cabeça quente, ele reúne o conselho dele e o conselho é que vai dizer o que é preciso fazer. Com a aprovação do seu conselho, mandou matar todos os prisioneiros maometanos e os pedaços de seus corpos, previamente atados às bocas dos canhões, levaram a resposta dos católicos aos muçulmanos. Aqui o Dr. Plínio diz o seguinte: vejam como isso é diferente dos dias de hoje. O pensamento de hoje é o seguinte: é melhor não desafiar muito o inimigo, porque senão eles podem fazer alguma coisa. Quem faz uma guerra com esses medinhos de não morrer, esse não vale nada. Esse já perdeu a guerra. Bom, sexto lance. Filipe II, atendendo afinal aos pedidos do seu próprio zelo, aos reclamos do seu próprio zelo, determinar a partida de uma frota comandada por Dom Garcia de Toledo e conduzido 14 mil combatentes. Então, a tática do Lavalette tinha dado certo. A resistência que aqueles tinham feito no Santelmo e a impossibilidade que os muçulmanos tinham tido até aquele momento de atacar os outros tinha mantido a ilha de Malta. E nesse momento chega a frota mandada por Filipe II com 14 mil homens. Eles chegam de surpresa e apanham os muçulmanos pelas costas. E imediatamente tomam de assalto uma boa parte da frota muçulmana e descarregam os próprios canhões nas naves turcas, antes de atracar no porto. Com seu exército dizimado, seu moral alquebrado e obrigados a enfrentar agora não só os terríveis hospitalários, como também as aguerridas tropas espanholas, viam-se os maometanos ameaçados de extermínio. Compreendendo a situação, abandonam o campo o mais rápido que lhes foi possível e partiram para enfrentar a cólera do sultão. E para não verem antes de sair novamente o estandarte da Ordem de Malta flutuar sobre as ruínas do Forte de Santelmo. Então vejam, agora as tropas espanholas, o comandante dessas tropas espanholas vai descer em terra e vai se encontrar com Lavalette, que é o defensor de Malta, o grande defensor de Malta. Mas quem tinham sido os verdadeiros heróis? Aqueles que já não estavam ali, os que tinham morrido. Aqueles que tinham morrido eram os verdadeiros heróis, porque eles é que tinham impedido até o último momento que a fortaleza de Santelmo fosse destruída. E fosse tomada. E por isso que a ilha de Malta também fosse tomada.
voltaram a içar a bandeira, o estandarte da Ordem de Malta em San Telmo. Era um punhado de homens que tinha estado em San Telmo que tinha conseguido isso. Verdadeiramente, poucos podem muita e grande coisa. Essa é a lição que se deve tirar disso. Dentro dessa ilha, dentro dessa península, agora vejam bem os dramas que nós vivemos e como nós vivemos também isso nos dias de hoje. Dentro dessa fortificação, provavelmente a resistência esteve entregue às mãos de muitos poucos. Sim, porque quem eram aqueles que diziam continuamos a resistir, vamos com força, etc. Porque às vezes eles deveriam estar desanimados e podia haver algum tipo de entreguista, enquanto havia um tipo anti-entreguista. E os dois entravam numa luta de influências e um pouco mais de energia de um teria decidido o destino da península, da ilha e da cristandade. Séculos de história dependeram do destino de um punhado. Bom, e aqui nós terminamos esse relato tão impressionante da resistência no famoso cerco da Ilha de Malta, e nós vemos como homens católicos, como homens de fibra, como homens com estratégia, como homens com sagacidade, como homens com fortaleza, com fé, com tudo isso. Vejam que eles nunca perdem a noção da fé e das coisas mais importantes, dos cerimoniais. Nunca perdem isso. E a lição que eles dão ao mundo é essa. Então, é um convite, assim, para que, diante das situações que nós estamos vivendo, quando nós festejarmos o São João, pensemos em homens como esses, que eu volto a repetir isso, que defenderam a cristandade, que impediram, por exemplo, que os muçulmanos dominassem a cristandade. O que se tivesse acontecido, provavelmente até hoje nós estaríamos dominados por eles. Então, nós precisamos ter isso. Nós precisamos pensar nisso. E nós precisamos pensar no seguinte: a situação da cristandade de hoje talvez seja 1000 vezes pior. Ela é ameaçada por uma guerra cultural, ela é ameaçada por invasões muçulmanas, ela é ameaçada por traições internas, ela é ameaçada por uma crise gigantesca dentro da própria Igreja Católica, por infiltrações dentro da Igreja Católica. Tudo isso está acontecendo. Ora, nós também seremos chamados nas condições que nós estamos vivendo para defender a Igreja, defender a cristandade, defender o Brasil de tudo isso. Bem, então eu vou aqui agradecer. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Porque hoje está tudo aqui meio improvisado. Pronto. Eu já agradeci, a Deise Caldas de Azevedo Uguenem, que se tornou membro do canal. Agradeço mais uma vez ao Pedro Sintra, que eu também já respondi. Agora, o Roberto Michel Maglione. O senhor acredita que o Supremo Tribunal Militar possa intervir no STF e no Senado Federal, levando à destituição e prisão dos seus integrantes? Caro Roberto, eu vou-lhe ser sincero, eu não conheço os mecanismos legais, não conheço, precisaria estudar qual o poder, qual a autoridade que tem o Supremo Tribunal Militar, o que é que haveria, o que é que poderia haver de intervenção ou não. Eu sei, amanhã vou fazer um programa no Terça Livre e certamente comentarei isso com mais calma, que é a entrevista do presidente do Supremo Tribunal Federal, um general. Comentarei isso com mais calma, mas o que é que pode querer dizer essa entrevista? Mas eu, sinceramente, eu não conheço os mecanismos legais e não conheço, portanto,
diante do que é que nós podemos estar. Seria preciso um estudo, e eu não tenho, também não sou uma pessoa formada em leis, mas realmente eu entendo a sua pergunta, porque nós estamos diante de uma situação tão absurda e nós estamos vivendo coisas tão aberrantes do ponto de vista legal e do ponto de vista institucional. Nós estamos vivendo verdadeiras aberrações e estamos vivendo a violação da própria ordem institucional do Brasil, que eu costumo dizer que, a meu ver, é um verdadeiro golpe de Estado. Bom, a Flor de Lótus deu também... e agradeço, Roberto, a sua contribuição aqui para o canal, evidentemente. A Flor de Lótus fez uma contribuição aqui para o canal que eu agradeço e diz: obrigado, Sr. Sepúlveda, por nos trazer tantas informações importantes para nós católicos. Pois é, eu acho que é preciso mesmo trazer estas informações e esta história, verdadeira história do catolicismo. Na semana passada eu dei um apanhado curtíssimo sobre a história de Santo Antônio, né? Um Santo Antônio completamente diferente, um Santo Antônio autêntico e completamente diferente de tantas deturpações que se apresentam. A Regina Lucena fez também aqui uma contribuição para o canal, que eu agradeço, e diz o seguinte: como sempre, suas lives são um bálsamo para nossas almas. Que Deus o abençoe sempre nesta missão tão importante e santa. Estimada Regina, eu agradeço muito a sua contribuição aqui para o canal e agradeço também as suas palavras e que Deus também a abençoe sempre. O caro Roberto Michel Maglione fez outra contribuição que eu agradeço mais uma vez e diz o seguinte: como traçar um paralelo entre a resistência de Malta ao islamismo e a resistência do Vaticano ao comunismo chinês? Papa Francisco é o líder para tal. Caro Roberto, eu vou responder de uma maneira que é a seguinte: a resistência do catolicismo dentro da China à tirania comunista chinesa é exemplar. Infelizmente, a posição do Vaticano tem sido uma posição muito estranha e entreguista. Não sou eu que o diz, quem o diz, são muitos eclesiásticos, inclusive, que sofreram as perseguições da China, e são até cardeais que dizem isso, que a posição diplomática do Vaticano é uma posição entreguista. Então, a verdadeira resistência, que se poderia comparar à Ordem de Malta, é dos católicos dentro da China. A Gisele Caldeira fez uma contribuição e diz o seguinte: caro Sr. Sepúlveda, seguindo suas orientações no curso, comecei a ler Revolução e Contra-Revolução. Estimada Gisele, muito obrigado pela sua colaboração e fico muito contente de que tenha começado essa leitura, porque eu acho que é uma leitura que ajuda a compreender muito do que nós estamos vivendo e a balizar todo o problema que nós vivemos historicamente falando e do ponto de vista objetivo, o que é que nós estamos vivendo hoje em dia. O Roberto Maglione fez mais uma contribuição, e eu agradeço muito mais essa contribuição, e diz: o senhor acredita que se não fosse o poderio bélico de Saladino, que possuía canhões, Constantinopla teria resistido aos mouros e salvado parte da Europa e de Jerusalém de sua dominação? Bom, nós estamos falando de épocas aqui diferentes, né? Nós estamos falando de épocas bastante diferentes. E estamos falando da época das cruzadas, depois... acho que não, isso aí seria um tema que exigiria muito uma digressão muito longa, né? Mas o que é fato é o seguinte: houve muitas fraquezas na Europa cristã, houve muitas... não foram só questões militares que levaram a essa degringolada. O Diego Clênio fez uma contribuição para o canal e diz: com essa história tenho orgulho e vergonha de ser católico. Orgulho pelo nosso antepassado, vergonha pelo presente. Meu caro Diego, eu primeiro agradeço-lhe a sua contribuição, mas se você me permite, eu vou lhe dizer o seguinte: eu concordo em certa medida com o que você diz. Você tem orgulho
pelo catolicismo e pelo passado de feitos heróicos como esses. E vergonha pelo presente. Eu compreendo que você tenha vergonha pelo presente, pela fraqueza, pela traição, enfim, por tanta coisa de tantos católicos hoje em dia. Mas, se você me permite, continue a ter orgulho, porque nós temos orgulho na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos orgulho na verdadeira essência da Igreja Católica. E nós, como católicos, sabemos que, a um determinado momento, pela intervenção e pela intercessão de Nossa Senhora, as graças heróicas do catolicismo heróico, de feitos como esses da Ordem de Malta, podem repetir-se na história. Bom, a Graça Guimarães fez aqui uma contribuição para o canal que eu agradeço muito e diz: obrigado, Sr. Sepúlveda, por essa aula de cristandade. Eu é que agradeço a sua contribuição e as suas palavras. Gostei da sua expressão, aula de cristandade, não por causa da aula, mas pela ideia de uma aula sobre cristandade, porque isto é propriamente a concepção que esses homens tinham da cristandade. Ou seja, eles viam não apenas a igreja e viam não apenas a religião como uma coisa pessoal, mas eles sabiam que havia uma civilização a defender, uma civilização que era nascida do sacrifício infinito de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. E eu creio que já agradeci a todos. Bom, então, assim sendo, eu me despeço aqui de todos, agradeço a todos aqueles que estiveram aqui nessa live, peço a todos aqueles que puderem dar like quando assistirem essa live gravada, que por favor deem like e façam os seus comentários e recomendem essa live a seus amigos, conhecidos, familiares, distribuam por grupos do WhatsApp, de Telegram, enfim, de todas as maneiras, por outras redes sociais, de todas as maneiras que seja possível. E agradeço especialmente, uma vez mais, ao meu caro Ivan Kleber e ao meu caro Assis Robert pela ajuda que deram ao moderarem aqui o chat. Um bom final de domingo a todos, um abençoado final de domingo a todos e que nós obtenhamos de Nossa Senhora, que depois deu a vitória extraordinária, que foi a vitória de Lepanto, que ela dê heróis assim, que ela dê heroísmos assim, e que ela, por fim, acabe por quebrar o poder daqueles que querem destruir o que resta de cristandade e o que resta da Santa Igreja.